A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu me chamo João Alves. Eu estou aqui para poder compartilhar uma mensagem de Deus, uma reflexão que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 8, e o verso 7 e o verso 8 diz assim: Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Agora o versículo 8. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa nos dar, meu Pai, o entendimento da Tua mensagem. Meu Pai, que Tu venhas nos fazer, meu Pai, compreender a Tua mensagem, a Tua palavra que já é revelada. Meu Deus, desvende os meus olhos para me contemplar e entender a Tua mensagem. E que os ouvintes, meu Pai, que irão ouvir, venham sentir, meu Pai, a eficácia, meu Pai, desta mensagem, dessa breve reflexão que eu quero trazer para a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus amados ouvintes, eu quero aqui estar só apenas trazer alguns pontos nesta mensagem. Aqui nós sabemos que o contexto desta mensagem vai falar da segunda praga no Egito. A primeira praga no Egito foi que as águas do rio Nilo se transformassem em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs, que Arão estendeu o cajado e tocou no rio Nilo, e saiu rã, e a rã se espalhou sobre o Egito. E aqui no contexto, igreja, no capítulo 8, versículo 6, vai dizer que Arão estendeu a vara. Eu posso dizer a vara que o próprio Deus escolheu para que através dela fosse realizado os seus sinais, as suas maravilhas na terra do Egito. Porque Deus sempre vai usar aquilo que o homem tem nas mãos. Eu quero dar um conselho para nós. Use aquilo que Deus te deu hoje. Não despreze aquilo que Deus te deu, desejando aquilo que você ainda não tem. Porque se você usar o que Deus te deu hoje, talvez amanhã o Senhor te surpreenderá. Então trabalha com hoje. Use o que Deus te deu hoje. Use a estratégia que Deus te deu hoje. Use a força que Deus te deu hoje. Coma o maná que Deus te deu hoje. Voltando à mensagem. E no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que os magos de Faraó também fizeram o mesmo. Os magos, eu vou aqui parafrasear e falar a palavra mais correta. Os macumbeiros de Faraó, os encantadores de Faraó fizeram o mesmo. A Bíblia diz que, como Arão fez, estendeu a vara, tocou no rio Nilo e saiu rã. E a Bíblia diz que os macumbeiros e os encantadores de Faraó fizeram o mesmo. E a Bíblia diz que subiu sobre a terra do Egito rãs. Mas vamos analisar.
nós vamos analisar que o inimigo sempre vai querer imitar as coisas de Deus. Só que nós sabemos que as coisas de Deus é verdadeira. Se a gente for analisar aquele milagre que Arão e Moisés fizeram diante de Faraó, no princípio que eles foram se apresentar a Faraó, a Bíblia vai dizer que jogou o cajado no chão diante de Faraó, e o cajado de Arão e Moisés se transformou em uma serpente. E a Bíblia diz que os macumbeiros e os encantadores de Faraó fizeram o mesmo, jogaram 2 cajados, e a Bíblia diz que se transformou em 2 serpentes. Mas a Bíblia diz que a serpente de Arão devorou as 2 serpentes dos macumbeiros de Faraó. Primeiro ponto, o diabo sempre vai querer usar os dele para tentar imitar as coisas de Deus. Segundo, só que a verdade sempre prevalece contra a mentira. A verdade, ela sempre vai vencer a mentira. Como assim? Jesus sempre venceu o diabo. Exemplo, lá no Éden o inimigo fez Adão e Eva pecar. Só que da semente da mulher, que é Jesus, nasceu um e destruiu o plano do diabo na vida do ser humano. Lá no céu, Satanás, ainda como querubim ungido, ele estava fazendo o seu comércio, conseguiu iludir até essa parte dos anjos. Só que Deus levantou Miguel, quem é como Deus, o arcanjo Miguel, e batalhou e lançou o diabo da terra. Nós analisamos aqui nesses 2 exemplos que a verdade sempre venceu a mentira. A verdade sempre vai continuar vencendo a mentira, porque a verdade provém de Jesus e a mentira provém do diabo. Então o texto vai dizer que a vara de Arão se transformou em serpente, e os 2 servos de Faraó, os macumbeiros de Faraó, transformaram em 2 serpentes. Só que a serpente de Arão devorou a serpente dos macumbeiros, as 2 serpentes, simbolizando que as coisas, a verdade de Deus, sempre vencerá a mentira do diabo. Porque a mentira do diabo às vezes parece verdade, mas não é. Ela tenta parecer verdade. Por quê? Porque quer imitar as coisas de Deus. O diabo sempre quis imitar as coisas de Deus, mas nunca vai conseguir ser a verdade. Então, diante desse texto, Êxodo 8, os macumbeiros de Faraó também fizeram o mesmo. Só que tem um detalhe: se eles fossem verdadeiros, se aquele poder fosse um poder genuíno, algo que é de Deus, se eles tivessem autoridade vinda de Deus, eles faziam com que as rãs se acabassem. Eles cessariam as rãs, a praga da rãs. Só que foi ao contrário. Eles fizeram o mesmo. Nós sabemos, irmão, que Deus é conhecido por fazer bondade, mas Ele é justiça. Deus, Ele estava castigando o Egito, por isso que Ele mandou aquelas pragas. Mas o inimigo não. O diabo, ele sempre trabalhou com a maldade. O inimigo sempre trabalhou com as coisas ruins. Mas Deus feriu a terra do Egito para mostrar as suas maravilhas e o seu poder, para que através daquilo o povo de Deus saísse do Egito. Só que Faraó estava com o coração endurecido. O próprio Deus permitiu. Então eles não conseguiram cessar a praga das rãs. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que os magos, os feiticeiros de Faraó fizeram o mesmo. Antes dele ajudar, eles pioraram. Eles poderiam fazer cessar as rãs, mas eles pioraram, aumentando mais o tanto de rã. E a Bíblia diz
que no versículo 8 do capítulo 8, Faraó vai chamar a Moisés e vai dizer: rogai ao Senhor que tire a praga de sobre nós. Irmão, Faraó vai dizer para Arão e para Moisés: rogai ao Senhor que tire a praga de sobre nós, e eu deixo vocês ir, o povo ir sacrificar o Senhor no deserto. É onde eu queria chegar nesta mensagem, aonde eu li. O interessante, irmão, por que Faraó não rogou a Deus que tirasse a praga do Egito? Por que Faraó não rogou aos seus macumbeiros que tirasse a praga do Egito? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não sabe fazer o bem. O diabo só sabe fazer a maldade. Mas o próprio Deus que feriu a terra do Egito foi o Deus que tirou a praga quando Moisés orou. Entende? Deus não trabalha com o mal, mas nesse contexto o Senhor estava castigando o povo do Egito, para eles deixar o povo de Deus e adorar no deserto e sacrificar o nome do Senhor. Por que Faraó não rogou aos macumbeiros que tirasse? Porque o inimigo não trabalha com bem. Ele apresenta uma mentira disfarçada de verdade. Lembra no Jardim do Éden? Ele disse para Adão e Eva: se vocês comer do fruto, Deus sabe que vocês vão ser como Deus. Mas eles não eram como Deus. Como assim? Mas pregador, eles foram como Deus, eles conheceram o bem e o mal. Mas tem um detalhe, igreja: Deus conhece o mal e o bem. Deus é bom, Ele é amor. Ele conhece o mal e o pecado, só que Deus não se contamina com o pecado. E Adão e Eva conheceram o bem, e eles estavam fazendo o bem. Mas quando eles conheceram o mal, eles se contaminaram com o mal. Deus conhece o mal, mas não se contamina com o mal. Adão e Eva conheceram o mal e se contaminaram com o mal e foram expulsos do Jardim do Éden. Ele apresentou ali uma mentira disfarçada de verdade. Então aqui, por que Faraó não rogou aos macumbeiros que tirasse a praga? Porque os macumbeiros não tiveram o poder de tirar. Eles só imitaram aquela praga, aumentando mais o tanto de rã, mas eles não tiveram autoridade para tirar. E a segunda pergunta que eu faço, eu mesmo respondo: por que Faraó não rogou o Deus do céu para que aquela praga fosse tirada do meio do Egito? Porque Faraó não conhecia a Deus. E que só continua no mundo porque não conhece a Deus. Tem gente que só continua na cachaça porque não conhece a Deus. Tem gente que continua na prostituição porque não conhece a Deus. Faraó, ele não rogou ao Senhor porque ele não conhecia a Deus. Ele mesmo diz, quando Moisés e Arão se apresentou diante de Deus, para que Faraó deixasse o povo ir ao deserto, caminho de 3 dias, sacrificar e adorar o Senhor. Faraó disse: eu não conheço o Senhor, e tão pouco deixarei ir o povo sair. Ele não conheceu o Senhor. E como eu disse, tem gente que está no pecado, tem gente que está sofrendo porque não conhece ao Senhor. Eu quero agora te dar um conselho: entregue a tua vida para Deus, conheça o Senhor. João 8,32 diz: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Faraó não conhecia a verdade, e quando a verdade foi se apresentar diante dele, através de Moisés e Arão, ele recusou conhecer a verdade. Tem pessoas que estão rejeitando a verdade que é pregada através do homem e da mulher de Deus. Mas quando tu aceitar a verdade que é apresentada diante de ti, através de um crente e de uma crente que adora o nome do Senhor, Deus vai te libertar e vai te transformar, porque a Bíblia vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é Jesus de Nazaré, o Verbo vivo que se fez carne, aleluia. Ele é o menino que nasceu em Belém, mas ele é o Cristo que já existia desde a eternidade. Oh, aleluia, aleluia.
aleluia. Rica mandará, surica andarás. Eu sinto a presença de Deus. Então, irmão, fechando aspas aqui, eu volto para o texto. Faraó não rogou ao Senhor porque não conhecia a verdade. Faraó disse assim: para quem? Ele disse para os seus macumbeiros? Não. Ele disse para os anciões do Egito? Não. Ele disse para Arão e Moisés: rogai ao Senhor, rogai ao Senhor. Tu lembra que Deus falou para Jó? Jó, ora pelos seus amigos que eu vou aceitar o perdão deles. Jó estava ferido, Jó tinha perdido tudo, mas Jó não tinha perdido a comunhão. Arão e Moisés tinham comunhão com Deus, tinha intimidade, mas Faraó não tinha, os macumbeiros de Faraó não tinha. Foi por isso que Faraó disse: ei, rogai ao Senhor que tire a praga do Egito. Faraó não conhecia Deus, Faraó não conhecia Deus. Ah, Deus, Faraó não conhecia Deus. Aí Faraó disse: rogai ao Senhor. Somente o Senhor pode te libertar. Somente o Senhor pode quebrar maldição na tua vida. Somente Deus, o poder de uma oração, pode quebrar a maldição hereditária na tua família. Somente o Senhor pode tirar o teu filho da droga. Somente o Senhor pode mudar a tua história. Aleluia. Somente Deus, irmão, pode restaurar a tua família, o teu casamento. Faraó disse: rogai ao Senhor para que tire essa praga diante de mim. Eu quero dizer, quem foi que mandou eles estender o cajado e ferir a terra do Egito com a praga da rã? Foi Deus. E quem foi, para quem foi, aliás, que Arão e Moisés orou para a praga ser desfeita? Para Deus. Deus ordenou a praga e Deus tirou. Eu quero dizer, se você está em uma situação que talvez Deus está permitindo você, continua firme que o próprio Deus vai te tirar. Agora, se as mãos de Deus estão pesadas sobre a tua vida, porque tu persegue crente, porque tu fala mal da igreja do Senhor, rogue ao Senhor que Deus ele tem poder de tirar de você dessa prova. Porque se Deus te colocou, somente Deus para te tirar. Aleluia. Eita glória. E a Bíblia diz que Faraó disse: e eu vou deixar o povo ir, libertar, adorar o Senhor e sacrificar no deserto. Irmãos, aqui eu quero trazer outro ponto que eu achei interessante nesta mensagem. Qual foi, pregador? Eu vou explicar. Qual foi a mensagem de Deus? Qual foi a mensagem de Deus para Moisés? Aleluia! Lá no Monte Horebe. Qual foi a mensagem de Deus? Moisés, vai e diga que o Deus dos Hebreus te apareceu. E fale a Faraó para deixar o meu povo sair do Egito. Caminho de 3 dias para me sacrificar e me adorar no deserto. A segunda coisa que me chamou a atenção nessa mensagem é que deserto é lugar de adorar. Deserto é lugar de sacrificar. Deserto é lugar de servir. Aleluia. Oh glória. Aleluia. O deserto literário, à noite faz um frio danado e durante o dia faz um calor escaldante. No deserto tem víboras que picam o homem. No deserto tem espinho. Agora no deserto é no sentido figurado. No sentido figurado, o deserto, um deserto espiritual do crente, tem víboras, pessoas que te ferem, te apunhalam pela costa. Por isso que Paulo nos ensinou a usar a couraça. A couraça, se você for estudar em um soldado romano, era para proteger dos ataques por trás, os ataques traiçoeiros do povo inimigo. Então, no deserto,
figurativamente falando, tem víboras, pessoas que falam mal, que te apunhalam pelas costas. Segundo, no deserto, aleluia, tem provações, tem dias maus, tem noites tenebrosas. Mas a Bíblia diz no Salmo 91, verso 10, que mal nenhum te sucederá, e praga alguma chegará tendo a tua casa. Aleluia. No deserto também tem espinho que te fere a tua alma, que fere o teu espírito. Mas eu quero dizer, se Deus se vê no deserto com você, no deserto vai ser uma faculdade. Por quê? Porque no deserto se adora, no deserto sacrifica ao Senhor. Tem pessoas aí, irmãos, que estão querendo se afastar porque estão no deserto. Tem pessoas que enxergam o deserto como um lugar ruim. Eu sei que é um lugar árduo, um lugar seco, de pouca sobrevivência. Mas quando Deus te colocou no deserto, quando Ele te coloca, você prospera, você nasce, aleluia, você dá fruto, aleluia. Salmo 92, e o verso 2 vai dizer: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. A palmeira cresce no deserto, o cedro também cresce no deserto, porque as suas raízes penetram nos lençóis freáticos das águas. Está tipificando justo a palmeira e o Líbano. Então o Deus disse: vocês vão para o deserto sacrificar e adorar. Sacrifica no deserto. Se até hoje você está murmurando no deserto, se até hoje você está pensando em se afastar por causa do deserto, eu te dou um conselho: adora no deserto, sacrifica no deserto, porque Deus diz: o meu povo vai caminho de 3 dias, sair do Egito e ir para o deserto, me adorar e sacrificar. Parafraseando, até que eles cheguem em Canaã. Deus nos tirou do Egito com mão forte, com o sangue de Jesus Cristo. Estamos no deserto, mas no deserto estamos adorando, no deserto estamos sacrificando, no deserto tem a coluna de fogo, que é a presença de Deus, e tem a nuvem, que é, aleluia, a provisão, a proteção de Deus, aleluia. A Bíblia diz em Romanos que Ele é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor. Então, igreja, eu quero dizer para vocês: não murmure no deserto, sacrifique no deserto, porque Deus é contigo. Adora no deserto, porque Deus é contigo, crente fiel. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, para encerrar, aleluia, que aquele povo que estava no Egito, chegou um tempo que eles foram para o deserto. Só que muitos esqueceram que Deus falou que era para eles adorar e servir e sacrificar e não murmurar. Deus, Ele falou que ia preparar um lugar. Preparar um lugar, irmão, no grego é preparar caminho. E o caminho já foi preparado. Que é esse caminho? João 14, 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele já foi preparar o caminho, ele já preparou. E a Bíblia diz que lá tem muita morada. Mas como ele já não tirou do Egito, estamos no deserto para nós chegar em Canaã celeste, no céu, aonde não manda leite, não mel, mas manda a presença, o maná escondido, e um novo nome e uma pedra branca que ninguém sabe, senão aquele que o recebeu. Mas se nós esquecer que no deserto não é lugar de murmurar, se nós esquecer que no deserto não é lugar de reclamar, mas como Deus falou no deserto, vocês vão adorar e sacrificar,
vai acontecer como aconteceu. A Bíblia diz que daquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque creram e acreditaram. No deserto sacrificaram, no deserto adoraram, no deserto serviram ao Senhor, e eles chegaram em Canaã. Conselho, aleluia, você já saiu do Egito, está no deserto, então sacrifique no deserto, sirva no deserto, adora no deserto, para você chegar no céu dos céus, aonde habita o trono de Deus. Eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa a tua igreja e o teu povo que está aqui, meu Pai, ouvindo esta mensagem, e que o Senhor continue abençoando cada um, que nós não venhamos esquecer que a ordem de Deus é: sacrifiquei no deserto, adorai no deserto, e que venhamos lembrar que Deus nos tirou do Egito, não foi para morrer no deserto, mas foi para adorar e servir, e para nós chegar na terra prometida em Canaã. Jesus, abençoe-me para este povo, meu Deus, vai curando, vai restaurando, vai fazendo milagre, vai curando, Senhor, enfermo, vai, meu Pai, levantando o caído, batize aquele que não é batizado, renove aquele que está fraco, use nos dons espirituais, meu Pai. 1 Coríntios 12, do verso 5 em diante, os 9 dons do Espírito entregue para a tua igreja, para a edificação da igreja. Entregue os dons ministeriais, que são 5, meu Pai, se eu não me engano, que estão, meu Pai, em Romano também, papai, 12. Continua com a tua igreja, derramando o teu poder e derramando a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que você possa ser edificado com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.